Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho. Decidi trazer um vídeo mais diferente, né? Um vídeo, gente, onde eu vou buscar simplificar ao máximo pra vocês o que é esse tal de assoalho pélvico que eu vivo falando aqui na página. Por quê, gente? Porque essa é uma dúvida muito comum no meu dia a dia, gente. Um exemplo besta que eu vou dar aqui pra vocês. Quando alguém me pergunta, Lina, que área da fisioterapia que tu tá seguindo? Que área que tu tá trabalhando? O que tu tá se especializando? Aí eu vou e falo, eu trabalho com fisioterapia pélvica. Aí a pessoa fica me olhando assim, nunca ouvi falar. E aí, gente, eu tento explicar um pouquinho ali com o que eu trabalho, né? Como é que eu trabalho. E aí fica aquela história, não sabia nem o que era assoalho pélvico, muito menos que existe profissionais capacitados e especializados para atender assoalho pélvico. Então, por isso, gente, que eu tô aqui, fazendo esse vídeo, para sanar essas dúvidas de uma vez por todas, né? E principalmente, gente, para que a partir de agora vocês consigam entender, vocês consigam absorver o conteúdo aqui da página o máximo possível. Então, quando eu falar de assoalho pélvico, você vai saber do que eu tô falando, você vai entender muito melhor. E de bônus, você também pode acabar conscientizando uma pessoa próxima a você, a sua mãe, a sua tia, a sua filha, a sua avó, a sua vizinha, colega de trabalho, sobre o que é assoalho pélvico. E seu marido também, gente, porque homem tem assoalho pélvico. Tá passada? Tá passada? Mas homem tem assoalho pélvico. Então esse vídeo é importante não só para as mulheres, mas para os homens. Beleza? Bora começar. Gente, assoalho pélvico, ele é um conjunto de músculos, tá? Músculos como qualquer músculo que a gente tem no corpo, tá? Como deltoide, como bíceps, como reto abdominal, como quadríceps na nossa coxa. E ele não recebe esse nome por acaso. Assoalho, gente, quer dizer chão, quer dizer piso. Geralmente, assoalho, ele dá sustentação a alguma coisa. Ele permite que algo seja edificado sobre ele. E o assoalho pélvico é o chão da onde? Da nossa pelve. Por isso, assoalho pélvico, né? Bem óbvio. Tudo bem, tô começando a entender. E a nossa pelve, gente? A nossa pelve é uma estrutura óssea que muita gente conhece, que muita gente chama de bacia. E por coincidência não, por informação que eu vou dar pra vocês, pelve, gente, vem do latim bacia, né? Porque a pelve lembra o formato de uma bacia, né? E muita gente também chama de cadeira, eu ati minhas cadeiras. Mas a nossa pelve, gente, nada mais é do que os ossos do nosso quadril. Então, gente, eu não vou entrar aqui em anatomia, eu não vou dar intensivão da pelve pra vocês, porém é importante que vocês visualizem a estrutura aqui da pelve de vocês, né? Até para que vocês consigam identificar, para que vocês consigam localizar essa estrutura no corpo de vocês, vocês tenham maior consciência corporal, tudo bem? Então, essa é a nossa pelve belíssima, né? E a pelve, gente, ela tem esse formato, né? Quando esses ossos do nosso quadril se articulam um com o outro, eles acabam criando como se fosse uma cavidade ali no centro, né? Uma profundidade. E nessa profundidade estão alojados os nossos órgãos pélvicos. Calma. Então a gente tem ali a pelve e entre ali aquele espaço do meio a gente não tem osso, não tem nada. A gente tem um vazio e nesse vazio estão alocados os nossos órgãos pélvicos. E vocês lembram que eu falei, gente, pra vocês que assoalho é o que dá sustentação a alguma coisa? Então aqui eu já consigo contar pra vocês qual que é a primeira função do assoalho pélvico. Eu diria que até a primordial, a mais importante, é fazer a sustentação dos nossos órgãos pélvicos. Então o assoalho ele fica lá embaixo da nossa pelve, como um chão, fazendo com que os nossos órgãos fiquem ali no seu devido lugar, né? Ali no meio, ali naquela cavidade pélvica, né? A gente tem assoalho e não só assoalho, tá, gente? A gente tem outras estruturas ali, a gente tem ligamentos, a gente tem fáscias, tudo isso junto trabalhando para quê? Para criar uma rede de proteção, né? Para fazer essa contenção, fazer esses órgãos ficarem bonitinhos no seu devido lugar. Beleza. Lina, quais que são os órgãos que estão situados ali na nossa pelve? Quais que são os órgãos que são sustentados pelo assoalho pélvico, né? Nessa imagem aqui, gente, eu tô trazendo para vocês, a gente vai conseguir visualizar quais que são esses órgãos, né? Essa imagem
que eu estou trazendo para vocês é de uma mulher. Então a gente consegue visualizar, gente, a bexiga e a uretra, o útero e o canal vaginal. E mais aqui atrás a gente tem uma porção final do nosso intestino e o nosso reto, né? Vocês conseguem visualizar aqui essa foto bonitinha? Beleza. Eu já vou aproveitar que a gente tá utilizando essa figura aqui, gente, para fazer uma analogia, para fazer entrar aqui, ó, na cabeça de vocês um pouco mais sobre assoalho pélvico. Presta atenção nessa foto, gente. Ela lembra alguma coisa para vocês? A gente costuma, né, associar o assoalho pélvico muito com uma rede de balanço. Então eu vou trazer assoalho pélvico aqui. Pensa naquela rede, né, que nós paraenses usamos para nos embalar ali, para dar aquela deitadinha ali depois que a gente toma aquele açaí. Então, como que é essa rede? Como que é essa rede? Né? Ela não é fixa em duas extremidades, né, em duas pontas, e no meio a gente tem um tecido, não é isso? Então percebam, gente, a semelhança aqui com o assoalho pélvico nessa figura. A gente tem assoalho pélvico se prendendo na frente no osso pubis, que é aquele osso onde crescem pelos pubianos, o nosso monte de Vênus, e atrás ele se fixa, gente, no nosso cóccix, que é aquele ossinho lá no final da nossa coluna vertebral, que quando a gente cai de bunda dói que só, né? Muita gente chega até a fraturar o cóccix. E no meio a gente tem o que, gente? O tecido seria o que? Justamente o assoalho pélvico. Então pensa comigo, vê se vocês concordam. Vocês concordam, gente, que quanto mais a gente usa uma rede, e quanto mais a gente se embala nela de um lado pro outro, quanto mais a gente estressa aquela rede, então a gente coloca ela lá na máquina de lavar, a gente coloca ela para secar, deixa 4 dias secando lá no sol, né? Quanto mais peso a gente coloca naquela rede, quanto mais gente deita naquela rede, né? E quanto mais tempo a gente tem aquela rede, mais o tecido vai ficando fino, né? Mais ela vai ficando desgastada, os punhos começam a ficar arrebentando o apoio. Então, com o assoalho pélvico, gente, é bem semelhante. Por quê, gente? Porque ele é uma estrutura que, por natureza, gente, naturalmente, ele já tende a sofrer alguns estresses. Então, pensa lá que o assoalho pélvico está sustentando os nossos órgãos pélvicos, aquele peso, porque os órgãos pélvicos pesam, tá, gente? Tá ali sustentando os órgãos pélvicos 24 horas por dia durante toda a sua vida, né? Então ele não tá sofrendo um estresse. Que outra situação a gente pode dizer que o assoalho pélvico está sofrendo estresse? A nossa própria posição de ficar em pé, gente, a nossa posição de ortostatismo. O que a força da gravidade faz? Não empurra tudo para baixo? Então empurra em direção ao assoalho pélvico, gente. A localização do assoalho pélvico também é propensa a estressar ele, né? Então, a nossa pelve, gente, que é justamente a nossa bacia, ela é uma zona de transição. Então, todo o peso da nossa cabeça, do nosso tronco, dos nossos membros superiores, são distribuídos, são dissipados para os nossos membros inferiores através da pelve, né? Assoalho pélvico ajuda na manutenção da nossa postura, então a nossa coluna ficar ali alinhadinha também no seu devido lugar. Tem também auxílio do assoalho pélvico. Quando a gente espirra, quando a gente tosse, quando a gente gargalha, quando a gente pula, quando a gente faz atividade física, principalmente atividades físicas de alto impacto, a gente aumenta a pressão dentro do nosso abdômen, e essa pressão vai para onde? Justamente para cima de assoalho pélvico, né? Então, gente, tudo isso daí, em algum momento da vida, em alguma situação, pode acabar ocasionando uma disfunção de assoalho pélvico, né? Tirando outras situações, né? Como traumas, como cirurgias, como uma episiotomia durante o trabalho de parto. E aí, o que acontece? Né? Pensa lá na rede. Imagina que tu colocou 4 ou 5 pessoas ali na rede. O que vai acontecer? Ela não vai rasgar, ela não vai se partir e todo mundo vai cair no chão? Né? Então, pensa no assoalho pélvico, gente. Ele tá ali, ele não tá forte o suficiente, né? Aconteceu algum trauma ali com ele. O que ele vai fazer? Ele vai perder justamente essa função de fazer a sustentação dos órgãos pélvicos. E aí os órgãos, eles começam a descer. Então, eles saem ali daquele local de origem deles, que era para onde eles estarem. E aí eles vão descendo e descem em direção ao ânus ou ao canal vaginal. Eu não sei se alguma vez na vida vocês já ouviram alguém falar assim: ah, fulana lá tá com bexiga caída. Ou então, ah, o útero da fulana caiu. Gente, isso acontece. Isso não é mentira, isso não é lenda, gente. Acontece, são chamados prolapsos
urogenitais, né? Os prolapsos de órgãos pélvicos, que é justamente a descida desses órgãos. Claro que aqui a gente não vai falar de prolapsos, talvez em outro momento, mas quanto mais é sério a gravidade, a gente consegue ver os órgãos saindo, gente. A gente consegue ver o órgão fora. Pelo canal vaginal a gente consegue ver o útero, por exemplo. Né? Então a mulher sente uma sensação de abaulamento, de bola na vagina, ou então o reto saindo se exteriorizando pelo ânus. Né? Então, gente, assoalho pélvico é super importante, né? Só por essa primeira função que eu tô falando pra vocês, que é fazer a sustentação dos nossos órgãos pélvicos, vocês não concordam que a gente tem que dar uma devida atenção, que a gente tem que dar um devido cuidado, né? Pra que esses órgãos fiquem ali bonitinho no seu local de origem. Ai, Lina, nunca ouvi falar de assoalho pélvico. Nunca cuidei do meu assoalho pélvico, nunca fiz nada pro meu assoalho pélvico. Não tenho nada, tô aqui, não tenho nada. Ótimo, beleza, perfeito. Mas, gente, a gente tem que pensar, primeiro, que o dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. A gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente. E tem também, gente, a questão do próprio fator de envelhecimento, né? Quanto mais tempo vai passando, né? Quanto mais anos a gente vai vivendo aí, os nossos músculos, eles vão se modificando. Isso é fisiológico. Então, hoje o meu músculo é de uma forma. Quando eu tiver 60 anos, ele não vai ser assim. Espero que esteja bom, mas não vai ser da forma que eu sou hoje. Né? Então, geralmente, com o envelhecimento, a gente tende a ter uma musculatura mais hipotônica, uma musculatura mais flácida. Aí vocês já ouviram falar assim, é normal quando a gente envelhece usar fralda. Todo mundo, a vida é um ciclo. A gente começa a vida usando fralda e termina usando fralda. Não, gente. Não necessariamente precisa ser assim. Aqui, gente, a gente tem a segunda função do assoalho pélvico, que é fazer a nossa continência urinária e fecal. Então, gente, imagina que você tá indo lá pro seu trabalho, né, num ônibus lotado, num congestionamento horrível, tudo parado, e você tá com aquela vontade de ir no banheiro, fazer xixi ou cocô, né? Você sabe que ali não é hora, que ali não é lugar, que ali não é o momento, né? Então você consegue segurar, você consegue prender, claro, né? Se você não tiver com a bexiga prestes a transbordar, né? Ficou o dia inteiro sem ir no banheiro. Não, eu tô falando de uma situação em que você foi esvaziar alguma vez durante o dia. Então você consegue segurar esse xixi ou esse cocô para que você, quando você chegar na sua casa ou quando você chegar num ambiente adequado, você relaxa essa musculatura, né, e faça ali o seu xixizinho de boa. Então você conseguir fazer essa continência, gente, isso tudo está relacionado com o assoalho pélvico, né? Na fisioterapia pélvica a gente atende muita gente incontinência urinária e fecal. Esse é um problema, gente, que atinge demais a autoestima das pessoas, causa um processo muito grande ali na socialização. As pessoas evitam socializar, elas têm medo de sair com seus colegas para conversar, com medo de acontecer algum acidente, né? E eu falo uma coisa pra vocês, gente, quem vê cara não vê incontinência urinária. Eu sempre falo isso, sabe por quê? Outro exemplo que eu vou fazer pra você. Tem muitas mulheres, gente, e homens também, né? Praticantes de atividade física. Você vê mulheres saradas, mulheres fortes, com músculos, né? E você pensa, essa mulher é fortona. Mas acontece que ela não cuida do assoalho pélvico. Algumas mulheres não cuidam do assoalho pélvico. E aí, quando elas vão fazer as atividades físicas, que justamente aumenta a pressão dentro do nosso abdômen, acaba tendo a perda do xixi, né? A incontinência, o escape do xixi. Então, essas mulheres, elas tendem a usar absorventes durante o treino. Eu já ouvi relatos, gente, de uma paciente que trocava absorvente 3, 4 vezes durante um treino, né? Então imagina que situação. Então saiba que continência urinária e fecal está relacionado com o seu assoalho pélvico, que também é outro fator super importante, né? E uma outra função, gente, do nosso assoalho pélvico é que ele está relacionado com a nossa função sexual, né? Então, o nosso diafragma pélvico, junto com os músculos do períneo, né, que são os músculos mais superficiais ali da nossa pelve, eles estão trabalhando em conjunto ali para manter a nossa função sexual, né? Então, se a gente tem uma mulher com uma musculatura muito tensionada, né, muito contraída,
A gente pode ter uma mulher que sinta dor durante a relação sexual, né? Então ela não consegue nem ter penetração, ou consegue ter penetração, mas sentir dor, né? De outro lado também, se a gente tem uma mulher com uma musculatura que está muito flácida, né? Ela pode até não conseguir chegar ao prazer, né? Então tudo isso daí, a ereção do clitóris, a irrigação do clitóris, né? O aporte sanguíneo, aumentar a sensibilidade ali da nossa genitália, né? Do nosso canal vaginal, o aumento da lubrificação, da sensibilidade, gente, tudo isso está relacionado com o assoalho pélvico. Com o assoalho pélvico, né, gente? Então, importantíssimo. E por último, mas não menos importante, assoalho pélvico, gente, ele é uma via de parto, né? Então, nunca ouvi falar parto de assoalho pélvico. Mas, gente, como é que o bebê vai sair no parto vaginal sem passar pelo assoalho pélvico? Me responda um negócio desse, não tem como, né? Então o bebê durante o parto vaginal, ele passa pelo assoalho pélvico. Então se a gente tem uma mulher de um lado que fez a preparação para o parto, por exemplo, né? Ela tem maior consciência corporal, ela aprendeu a contrair, ela aprendeu a relaxar, gente, porque relaxar é tão importante quanto contrair. Ela tem maior consciência ali, né, do assoalho pélvico dela. Isso facilita, gente, o trabalho de parto dessa mulher, né? Principalmente ali na hora do período expulsivo que aquele bebê tá para sair. Se ela consegue relaxar essa musculatura, isso facilita muito, né, ali a descida do bebê na pelve e também quando ele for sair, né? E de outro lado, gente, se a gente tem uma mulher que não cuidou, digamos assim, de assoalho pélvico, né? A gente pode ter, não que vá acontecer, mas pode sim acontecer um pós-parto mais sofrido, né? Um pós-parto com maiores consequências, de assoalho pélvico, gente, porque na gestação, além do peso dos órgãos pélvicos, todo o peso do bebê tá em cima do assoalho pélvico, né? O útero tá ali comprimindo a bexiga, né? Então, por isso que grávida tem escape de xixi, porque tá ali pressionando a bexiga. A gente consegue também evitar, gente, com fisioterapia pélvica, lacerações mais graves de 3º e 4º grau. A gente consegue reduzir o índice de episiotomia, gente, com o assoalho pélvico mais bem preparado, né? Então, gente, assoalho pélvico maravilhoso, gente, ele é perfeito, infelizmente, na prática da fisioterapia pélvica, na prática clínica, a gente já atende mulheres com queixas. Então chega já pra gente a mulher com a incontinência urinária, a mulher com a disfunção sexual, com dor na relação, ou a mulher com a musculatura mais flácida, ou a mulher que chega com prolapso. É muito incomum, digamos assim, você ver uma mulher procurar a fisioterapia pélvica para prevenir essas doenças, entendeu? Então o ideal, gente, é que se faça um trabalho preventivo, né? Procure uma fisioterapeuta pélvica, faça uma avaliação anual para ver como é que tá esse assoalho pélvico, mulher, se cuide, né? A gente vê que isso acontece muito, não por maldade, gente, não por maldade, mas por puro desconhecimento, Então, esse vídeo é um vídeo de conscientização também, né? A gente vê muita gente se preocupando em malhar, em ir pra academia. Isso não é errado, gente. Buscar saúde, buscar estética, isso não é errado, não é isso que eu tô dizendo. Mas por o assoalho pélvico ser uma região que não é vista, ele não é lembrado, né? Então ele acaba sendo negligenciado. Mas agora você já sabe como ele é importante pra você. Eu tenho certeza que você vai começar a cuidar dele, né? Vamos pensar assim, vamos combinar assim? Então é isso, gente. Assoalho pélvico, assim, dava pra falar um monte de coisa, mas assim, eu quis realmente mostrar pra vocês, sanar essas dúvidas maiores, que era onde ele estava localizado, quais que eram as funções dele, mostrar a importância dele pra vocês, e acho que eu consegui cumprir isso aqui, né? Então vamos relembrar aí as funções de assoalho pélvico. Primeira, sustentação dos órgãos pélvicos. Segunda, continência urinária e fecal. A nossa função sexual está relacionada com a nossa função sexual e também, gente, com o nosso parto vaginal, com a via de parto, né? Então vamos cuidar de assoalho pélvico, gente. Espero que isso fique claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem me mandar direct, vocês podem me chamar no WhatsApp, gente. Eu sempre respondo com o maior carinho. Não tem isso pra mim de ter dúvida e eu não responder. Não. Teve dúvida? Pode me chamar que eu vou esclarecer isso pra você, tá bom? Então agora que você já sabe o que é assoalho pélvico e para que ele serve, eu te desafio a mostrar esse vídeo para uma amiga. Marca ela aqui nos comentários, tá, gente? Para que o máximo de pessoas sejam atingidas, para que o máximo de pessoas tenham esse conhecimento que vocês têm agora, tudo bem? Um beijo, meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E me digam aqui também que temas que vocês gostariam de ver aqui na página, que são um pouco mais extensos, tá bom? Até a próxima!